Bom, depois de uma longa caminhada, uma jornada nesse tempo tão difícil para a humanidade, essa divisão que existe, né? A porcentagem quase que meio a meio, uma parte que não consegue, né, interiorizar essa paz, essa unificação. Então, nesse 2020, esse calendário desse mês de maio, dia 31, a advertência que Deus veio nos fazer quando tudo começou, que as Escrituras narram aqui o capítulo da história da humanidade, que foi a Torre de Babel, muito próximo, apesar de ter centenas, quantos mil anos que separa a Torre de Babel do Pentecoste. Então, hoje a gente viu nitidamente, com toda clareza, o desejo de Deus de unificar os povos na terra. Então, isso, para quem é católico, que presenciou esse dia, que essa leitura é de sábado. Então, aqui vamos ler então a primeira leitura hoje, do Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Leitura do livro do Gênesis. Todos a terra tinham uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras, só um. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Zoar, e aí estabeleceram e disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolo, cozemos-nos ao fogo. Usaram tijolo em vez de pedra e betume em lugar de argamassa. E disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo sino atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Descemos e confundimos as suas línguas, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamado de Babel, porque foi aí que o Senhor confundiu as línguas de todo o mundo, e daí dispersou os homens por toda a terra. O egoísmo, a ganância, um contrário de um projeto de Deus, já vem de um defeito contaminado do paraíso. Os homens queriam, o seu orgulho, construir um império que elevasse entre uma minoria de um povo. Não deixando a Babel significa não abrir os horizontes para as outras pessoas que vão ficando, construir um império, algo que muitos homens querem construir hoje. Nós já estamos observando com clareza, nos nossos tempos atuais, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Essa mesma igreja vem bater na mesma tecla. Jesus, quando chegou nesse mundo, encontrou um reino dividido de fariseus e saduceus. Nós vimos que uma parte que mais pesou, quando Jesus disse uma frase: quem me entregou a ti, dizendo para os romanos, quem me entregou a ti tem culpa maior. Quer dizer, não houve um consenso entre judeus, fariseus e saduceus para isentar Jesus de alguma culpa, claro. Mas como essa Babel que insistiu no começo, que Deus tinha dispersado, e eles começaram a falar vários idiomas, confusão, e desistiram dessa torre. Mas isso veio se repetir no tempo de Jerusalém. Novamente essa Babel se instalou.
Isso parece ser um vírus que nunca tem cura. Então, Jesus, pela minha concepção, o que pesou mais na morte de Jesus foi o endurecimento do coração dos homens. Naquela época, não foi só tantos romanos que tiveram culpa, mas sim o povo judeu. Então vimos nitidamente aqui, por isso eu quis aproximar essa Babel do Pentecoste. Eu já estava há anos para fazer essa aproximação dessa análise, então agora chegou o dia de eu fazer essa revisão de tantos anos, esse orgulho, essa soberba que agora se instala no Brasil, né? Uma mesma Babel, por incrível que pareça, depois de 2000 anos, um poder político vem confrontar com o nosso problema de democracia no Brasil, como um poder legislativo, executivo, judiciário, não se entende, né? Então, diante desse tiroteio, quem é que está levando a pior? Sempre é o pobre, é o doente que estão né, sofrendo essas consequências. Essa briga política não leva a lugar nenhum. Mas durante essa semana, 2 semanas atrás, eu saí daqui da minha casa e comecei a ir, dia 15 de maio para frente, comecei a ir no Carmelo e pedir às irmãs para mim ficar ausente lá no Herebe, no Santo Elias. E sucessivamente, todos os dias, fiquei lá rezando, fazendo as minhas orações. E uma dessas noites eu tive um sonho. Então, foi levado um enorme mega trator numa torre enorme que estava sendo elevada ao céu, era muito alta, eu não pude calcular a altura que ela tinha. E lá ela começou, com aquela pá enorme, começou a jogar para a terra, começou a descer montanha abaixo, a terra, e o trator trabalhando lá em cima, e ele estava nivelando um monte que foi feito. E ele começou a cavar, e no meio daquela montanha surgiu um bloco de pedra enorme. Eu calculei que ele poderia pesar umas 200, 300 toneladas. Ele era quadrado. Do meio, quando o trator começou a cavar, eu vi que ali no meio surgiu esse bloco de pedra, mas era um bloco trabalhado. Como é que ele estava ali dentro? Então esse trator começou a empurrar essa pedra e ela rolou montanha abaixo. E eu vi que ela veio com terra e tudo, ela veio descendo e caiu num enorme rio grande na terra. E eu vi que ele não afundou. E eu fiquei encucado como esse bloco. E ele ficou de uma forma planando na terra, dentro desse rio. E eu fiquei muito com medo porque eu quis me aproximar para ver se ele afundava. Eu vi que era um rio negro e a gente vê pela escuridão da água, a gente já pode ver a profundidade, né? Quanto mais escura a água, às vezes. E ele ficou com aquela parte para cima, aonde tinha vários pontinhos pretos, parecia ser parafuso fixo. Assim, e naquela parte de cima, eu deduzi que poderia ser as 12 tribos de Israel, nessa rocha que Jesus, e que agora ela tinha descido do céu e tinha vindo para a terra novamente, estabelecer novamente esse reino de Jesus nesses tempos modernos. Então eu deduzi que poderia ser, essa rocha pode ser a Jerusalém eterna que desce na terra, e que um líder pode surgir no Brasil, um homem da qual tinha sido destituído e que pode surgir novamente das cinzas, essa voz unitária, poderá ser. Eu não entendi muito bem esse meu sonho sobre esse bloco de pedra, que ele não afundou, ele submergiu, ou seja, algo que estava enterrado por muitos milhões de anos, é desenterrado, e ele vem aqui na terra, dentro desse enorme rio, e submerge. Um novo tempo poderá ser diante desses conflitos, quem sabe não surge lá no Congresso Nacional, nesse Brasil,
para Nossa Senhora Aparecida, um homem que o Brasil, unifique esse Brasil. Nas pesquisas ontem vimos que estamos divididos, né? As forças do mal estão duelando uma contra a outra. Então nós vimos esse relato que eu falei do Pentecoste, essa minha visão, e hoje então quero chegar no Pentecoste, esse grande acontecimento, esse desejo de Deus de unificar os povos que Deus já tinha tentado com Moisés, com todo o povo e toda a discussão que surgiria sobre a face da terra. Então hoje chegamos aqui na leitura que é do... Eu fico preocupado porque mesmo quando a gente quer um silêncio, às vezes não é possível, né? Vamos ver. Então aqui primeiro, hoje, nesse dia de hoje, dia de Pentecoste, né, aconteceu o que aconteceu na Torre de Babel, lá, que Deus destitui os povos e eles caminham pela face da terra. E hoje, então, vamos ver aqui no leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 11. Leitura do Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. O Espírito de Deus. Então apareceram em língua como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava. Em outras línguas aqui, conforme o Espírito inspirava, é um Espírito que vem do céu, não é a Babel. Um desejo que Deus sempre, do começo, conforme o Espírito inspirar. Não tem nada a ver com ideologia, com crença, com cultura, com isso que se debate na terra, não tem nada a ver. Aqui nós vamos começar a aprender que o Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. Não tem nada a ver, gente, com idioma que eu aprendo em universidade. Aqui hoje vai começar uma nova escola, um novo idioma de uma universidade celeste, que derrama o seu Espírito aqui no coração dos homens. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se uma multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em suas próprias línguas. Eles ficaram confusos porque perceberam que aqui estava acontecendo uma unidade. Vão repetir. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão. Todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em suas próprias línguas. Deles, aqui há um Espírito Santo único, que fala por todos os idiomas da terra. Será que os homens nunca compreenderam isso? Está aqui hoje. Vamos falar de novo, porque tem gente que não entende. Quando ouviram o barulho, o desejo de Deus, lembra que Adão, ao ouvir o barulho dos passos de Deus no paraíso, perguntou: onde é que tu estás, Adão? E eu escutei o teu barulho. Porque Adão sentiu seu remorso. E essas pessoas aqui, quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em suas próprias línguas. Os discípulos. Quem são esses discípulos que seguem essa unidade do Espírito Santo? Os discípulos ouviram falar. Vê que aqui que há uma manifestação de Jesus, do Espírito Santo, nos seus seguidores, daqueles que querem. Eles ficaram confusos e tiveram um desejo.
cheio de espanto, admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Como é que, se eu não tendo estudado inglês, português, francês, italiano, que tem na face da terra, como é que eu posso entender os idiomas deles sem estudar? Mas aqui há algo fantástico, cheio do espanto, admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Ou seja, são todos portugueses? Nós percebemos que no Brasil há quantos idiomas que se fala no Brasil? É português ou não é? Mas por que esse português que estamos sendo falando na Brasília ninguém está entendendo? Não são todos portugueses que moram no Brasil, que falam o mesmo idioma? Por que tem um partido no Brasil que ninguém entende? Que se instalou no Brasil? Que quer voltar Nós temos um ministro, presta atenção no ministro Aras. Presta atenção nesse homem. Ele pode ser uma Babel. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos pardos, medos, helenitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, da Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da Parto, da Lídia, próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos nós escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Está entendendo? O que Deus fez lá em Babel, dispersando homens para a terra, só que esses homens criaram idiomas diferentes, mas no Pentecoste de hoje, nós vamos dizer assim, português, italiano, francês na face da terra, todos, Brasil, China, Japão, qualquer nacionalidade do mundo, esse povo que estavam lá aqui da Frígia, da Capadócia, da Panfilha, da Líbia, representa o universo inteiro hoje que Pentecoste quis fazer lá. Será que o homem não entende que há uma universalidade do Espírito Santo na terra, falando em um só língua, o amor de Deus em um só homem, pelo mundo inteiro? Por que as pessoas não compreendem esse idioma do Divino Espírito Santo, uma universalidade de um só pastor, de um só rebanho que tanto João Paulo II lutou? Pedimos ao Divino Espírito Santo, que foi derramado hoje, naquele dia de Pentecostes, possa, Senhor, unificar essa tua igreja, dividida, dilacerada, massacrada, desfigurada por povos que impedem com que a tua doutrina seja unificada no mundo, por ideologia, por crença. Pedimos para que esse Jesus que disse a Pedro, quando fez Pedro, Pedro, tu me amas mesmo? Pedro disse, Senhor, aposenta aqui as minhas ovelhas, que é o padrão mais evoluído, que Pedro tem o poder de unir os cardeais, é a chave de decidir, que tem que consultar Pedro para qualquer decisão. E fez Pedro fazer mais 3 juramentos. Aposenta minhas ovelhas. Jesus fez Pedro apresentar o meu rebanho, as ovelhas, e Jesus fez Pedro confirmar 2 vezes. Por exemplo, as ovelhas redil, que não obedece o rebanho. Jesus fez Pedro fazer 2 juramentos pelas ovelhas. As ovelhas que obedecem e que não obedecem. Então Pedro
A Igreja Católica Apostólica Romana não pode haver divisão nem naqueles que criticam. A Igreja tem que aceitar, não é opinião, não é crença, não é cultura, mas ela, a Igreja de Jesus Cristo, está morando, habitando aqui na terra, de um comando de um Deus que foi para o céu, que ele disse: não se afaste de Jerusalém, que eu vou enviar meu Paráclito. E é esse hoje que acontece aqui, essa maravilhosa unificação do desejo de Deus na terra, que ainda não aconteceu. Vamos pedir hoje, que coincide com Nossa Senhora também, pedir essa mãe que disse: eles não têm mais vinho lá nas bodas de Caná. Maria, se o mundo já não experimenta essa unidade do amor entre homem e mulher, que aconteceu o primeiro milagre de no paraíso, e agora, Senhor, estamos distanciando, Senhor, desse ideal, dessa família unificada que Jesus quis vir morar no seio da família, e ela tão desfigurada. Repito aqui, nós que somos partos, médio, elemita, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadôncia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e toda, ou seja, aqui está declarando que o Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo é atuar numa universalidade em todos os povos. Um único Espírito soprando. O que houve a confusão no paraíso, o Espírito Santo está unindo aqui, mas não tem importância você falar português, não tem importância falar italiano, romano. Deus não veio aqui impedir que você fale qualquer idioma, mas que você possa compreender o outro, o Espírito Santo único, falando num único idioma para todos os homens. Isso é elegível, é compreensível compreender o desejo de Deus, o que aconteceu aqui, né?